Addicted to cocaine and heroin. You were hooked the first time, busted, sent to prison. You are Robert Downey Jr., Oscar nominee. You are in prison. Were you afraid? There was a lot of stuff that happened that doesn't bear mentioning. Do you still get urges to do drugs? I have not even an inkling of a desire. And the Oscar goes to Robert Downey Jr. I am Iron Man. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre a trajetória do Robert Downey Jr. Gente, ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante agora nesse último domingo dos Oscars. A gente cobriu o Oscar aqui no canal e a gente prometeu pra vocês que se tivesse bastante demanda nos comentários, a gente traria um vídeo sobre a história do Robert Downey Jr. E promessa é dívida, porque vocês cumpriram com a parte de vocês, então a gente veio cumprir com a nossa, porque muitos de vocês ficaram, olha, queremos o vídeo do Robert, gente, dá like aqui. E no comentário estavam bombando. E a gente pensou assim, cara, muito interessante trazer a trajetória do Robert Downey Jr. aqui, não só porque ele é muito famoso, sim, ele é um homem de ferro, sim, ele é um dos atores mais renomados, aclamados, bem pagos da história de Hollywood, mas é porque a gente saber de onde ele veio, pra onde ele está agora, é o maior comeback da história de Hollywood. Tipo assim, gente, muitas pessoas em Hollywood têm altos e baixos. Tem pessoas que, tipo assim, estão lá e caem, tem pessoas que cometem um erro e nunca mais conseguem voltar, principalmente quando a gente tá falando de estrelas mirins, a gente vê pessoas que às vezes conseguem fazer um comeback, tipo a Lindsay Lohan agora. Às vezes tem pessoas que, infelizmente, igual a Amanda Bynes, nunca mais conseguem achar forças pra voltar pro holofote. Mas nunca a gente vê o caso do Robert Downey Jr., que é uma pessoa que, tipo assim, já teve um vício de drogas tão severo que ele já foi preso múltiplas vezes, que ele já foi pra reabilitação múltiplas vezes sem sucesso, que ele já foi encontrado na Cracolândia irreconhecível, pra hoje ser um dos maiores A-listers da indústria, ganhador de Oscar e uma das pessoas mais bem pagas do cinema. É muito louco e a gente vai contar pra vocês como que ele chegou até aqui. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, pra ajudar a gente a bater 200 mil seguidores agora nesse primeiro semestre, que a gente acha que é possível, principalmente com a sua ajuda. Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais, que a gente tá produzindo muito conteúdo por lá, Twitter, Instagrams. Vai lá, se você fica só aqui, você perde muita coisa, principalmente essa interação mais pessoal com a gente. Bom, gente, o Robert John Downey Jr. nasceu em Nova York em 4 de abril de 65 e ele estreou como ator em 1970, assim, gente, aos 5 anos de idade, no filme Pound, dirigido pelo seu pai, o Robert Downey Sr. O pai dele, gente, era um escritor, diretor e ator, ou seja, ele é um Nepo Baby. Nepo Baby. É, Nepo Baby. Desde criança ele já tava ali enfronhado nesse negócio de estúdio, de sets, de mundo da atuação. E até exatamente por isso, gente, que o pai dele também já tava imerso nesse mundo das drogas, porque, querendo ou não, Hollywood é lotado disso, principalmente na década de 60, 70. Então, quando ele tinha apenas seus 6 anos de idade, seu pai introduziu a ele sua primeira droga, a maconha. Didn't your father introduce you to drugs? Well, let me put it this way. It was such a permissive time. And it was that culture, and so we were not discouraged from it. Gente, é muito criança, mas assim que ele cresceu em Hollywood. É, Hollywood sempre foi assim, ele era de uma outra época onde a glamorização das drogas era ainda maior. E imagina você ter 6 anos e seu pai oferecer seu primeiro baseado. Só que aquela coisa, né, o Matthew Perry chegou a dizer isso também, o Chandler de Friends, que infelizmente faleceu esse ano, de que desde os 2, 3 anos ele já tinha contato com remédios, ele já se sentia viciado em coisas e acaba que muitas vezes essas drogas mais leves, mais socialmente aceitas, podem ser também, tipo assim, uma abertura, né? Eles chamam isso de gateway drug nos Estados Unidos, uma abertura pra você ir pra outras coisas mais pesadas. Infelizmente foi o que aconteceu com o Robert Downey Jr. E foi uma coisa muito complicada, porque o Robert já chegou a falar, né, em entrevistas, né, depois da volta dele, que essa coisa dele consumir drogas junto com seu pai era algo que os aproximava. Então ele queria fazer até pra ficar mais perto do seu pai, mais próximo dele. Era um bonding, tá? Era um momento de conexão entre os dois, que acabou agravando tudo também, no final das contas. Basicamente, o pai dele, apesar de ensinar pra ele as coisas que ele sabe hoje, ele teve uma infância difícil. Os pais eram ausentes e ele se sentia muito preterido. Era até a forma dele se sentir amado. Ele falava assim, olha pai, tá vendo isso aí que eu tô fazendo com você? Você me ama, né? Então, isso tudo você vê que já vem de um psicológico que tava sendo atingido desde a infância por causa de um stay familiar complicado. E como ele nasceu nessa família artística, né, ele sempre esteve muito ligado a isso. Ele morou um tempo na Inglaterra com seus 10 anos de idade ali, ele fez balé pra aumentar seu currículo. Depois de um tempo ele voltou a morar na Califórnia quando seus pais se separaram e até chegou a ir pra escola, frequentar a escola, mas ele desistiu disso no meio da década de 80 pra poder seguir o seu sonho de ser ator. Era isso que ele queria, então ele largou a escola. Com isso ele começou a fazer algumas peças de teatro, até que ele conseguiu seu trabalho na TV no Saturday Night Live. A gente fala aqui direto que é um dos maiores programas de humor dos Estados Unidos. E lá em 85
2005, ele ganhou o seu papel e ele fez parte do elenco regular durante uns anos. Ele foi parte do elenco original da primeira temporada de SNL e, pasme, ele era o membro mais jovem do cast. Só que, gente, ele teve algumas críticas negativas nessa época quanto ao desempenho dele no Saturday Night Live. A revista Rolling Stone chegou a dizer que ele era o pior ali do cast. Ele tinha apenas 20 anos também, né, gente? A gente tem que levar isso em consideração. You did one season of SNL? Yes, arguably the worst season in its history. They also said I was the worst cast member, but come on, there's a lot of competition for that. E apesar das críticas, naquela época ele já conseguiu papéis que foram catapultando ele pro estrelato, tipo Mulher Nota 1000, que é um filme que até hoje a galera lembra muito de como um clássico da década de 80. Minha mãe é muito fã dele. Minha mãe, ela comentava assim, nas coisas que eu falava dele no Instagram: eu sou fã dele desde a adolescência, crescemos juntos, crescemos a mesma idade. Ela é muito fã. Mas realmente ele tava conquistando ali a galera nessa época. E a gente fala, né? Quando a pessoa tá no estrelato, uma coisa muito importante até pra pessoa virar conhecida até do GP, do grande público, é você ter vida pessoal interessante. E naquela época, ele também tinha uma vida pessoal muito interessante, porque ele namorava ninguém menos que a Sarah Jessica Parker. Eles ficaram juntos por quase 8 anos, eles se conheceram quando os dois tinham ali 18 anos e eles namoraram durante boa parte da década de 80, inicinho da década de 90. Eles pareciam estar muito felizes e se amar muito, só que infelizmente a Sarah Jessica Parker teve que terminar o relacionamento com ele por causa das drogas. Não estava melhorando, ele era uma pessoa que vivia constantemente inebriado, embriagado, ele abusava de todo tipo de substância, de todo tipo de droga, de todo tipo de algo, já estava num momento da vida dele que isso estava afetando a carreira dele e suas relações interpessoais. Então ela falou: eu não vou ficar com você, arrasando a minha vida. E foi a melhor decisão que ela fez, porque depois ela se casou com o Matthew Broderick, que também era um it boyzinho aí dos anos 80, né, o Ferris Bueller, e eles estão juntos até hoje, tem filhos e tudo mais. E eu lembro que o próprio Robert Downey Jr. chegou a dizer que ele sabia que assim que ela o deixasse, ele não teria muito mais pelo que viver. His career was really just beginning, and I was so proud to see his success and, you know, watch him grow professionally. But also, I mean, it's, you know, no secret that he was struggling, and I had not ever been exposed to that, so I didn't feel particularly equipped. I mean, I had to learn how to be with somebody who was, you know, dealing with addiction. Era uma situação tão séria, gente, que em 2018 a Sarah Jessica Parker chegou a relembrar esse momento e fala que quando ela decidiu se separar do Robert, ela ficou assim rezando pra ele não morrer, que ela sabia que a situação dele era muito complicada. Depois de se separar da Jessica, em 92 ele conheceu a Deborah Falconer e se casou com ela no mesmo ano. O casal teve um filho, Wynthell Falconer Downey, que nasceu em 7 de setembro de 93. E nessa época também, ali por 92, ele conseguiu um papel pelo qual ele seria extremamente aclamado, e ele é aclamado até hoje, que é o papel de Charlie Chaplin no filme Chaplin. Foi a primeira vez que ele foi aclamado pela crítica, ele recebeu aí uma indicação de melhor ator no Oscar, sua primeira indicação. A gente teve outras duas depois dessa. E a atuação dele como Charlie Chaplin na sua juventude nesse filme foi lida como uma atuação perfeita. Basicamente, assim, ele conseguiu registrar tudo e toda a essência do Charlie Chaplin, desde o seu sotaque, a forma de como ele conquistou Hollywood, e foi uma atuação, assim, extremamente aclamada. E ele, infelizmente, não chegou a levar a estatueta, mas a galera, tipo assim, já tinha um respeito muito grande. Ele era apenas um cara de 26 anos que já tinha tanto no currículo dele em 92, e a galera ficou tipo assim: cara, esse menino aí vai fazer grandes coisas em Hollywood. Eles não estavam errados, mas a estrada seria mais tortuosa do que a gente esperava. Teria ali uma turbulência que ele teria que lidar no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Enquanto a carreira dele ia continuando, ele conseguiu fazer outros filmes e outros papéis, só que foi a partir de 96, gente, que o vício dele em drogas e a dependência química dele foi levando ele por um caminho que foi quase sem volta. Em abril de 96, ele foi detido em Los Angeles por posse de cocaína, heroína e um revólver sem munição, além de estar sob influência das duas substâncias no momento da prisão. 3 meses depois, ele foi preso de novo, só que dessa vez num evento muito bizarro. Ele foi encontrado dormindo na cama do vizinho dele, ou seja, ele invadiu, enquanto ele estava ali sob o efeito de drogas, ele invadiu a casa do vizinho e estava dormindo na cama dele. Vocês estão vendo como é que tava séria a situação? E ciente dos problemas com drogas do ator, a justiça americana passou a exigir de Downey Jr. testes compulsórios para comprovar que ele estava sóbrio. Ao se ausentar de um desses exames em 97, ele foi obrigado a ficar mais 6 meses detido. E em 99, gente, eu acho que ele atingiu
rock bottom, basicamente o fundo do poço, quando ele foi detido mais uma vez. Após faltar a um teste exigido pela justiça, ele foi sentenciado a 3 anos de prisão. Cumpriu a pena em um centro específico para pessoas que sofriam de vício em droga. E depois ele chegou até ser exigido de novo, ele pagou uma fiança de $5 mil ali no local. Mas assim, pensa o seguinte, ele era um cara que em 92 estava sendo indicado por um dos grandes papéis da década de melhor ator no Oscar. E depois a gente tá falando aí que a partir de 96 até os anos 2000, ele não parava de ser preso, ele não parava de ser encontrado na Cracolândia, ele não parava de ser encontrado nas ruas de Los Angeles extremamente embriagado. Como é que você trabalha? Não tem como. Que hora que você trabalha? Então ali no final dos anos 90, a vida dele infelizmente estava tomada pelo vício. Ele até chegava a fazer os trabalhos, mas querendo ou não, a vida dele era mais voltada pro vício dele do que pro trabalho dele, infelizmente. Até que depois que ele saiu, dessa última vez que ele ficou preso, ele conseguiu uma semana depois um trabalho que aparentemente iria mudar a vida dele, que seria um papel na série Ally McBeal. Ele tomou conta do elenco, gente. Ele chegou lá e ele foi aclamadíssimo. As pessoas ficaram apaixonadas por ele na série. Ele chegou a ganhar um SAG Award, do Globo de Ouro, todo mundo tava apaixonado mesmo, falando, gente, será que agora vem aí? Então vamos entender onde é que a gente tá aqui nessa história. Ele não era do elenco original de Ally McBeal, quando ele chegou lá, ele tomou conta de tudo, ele tava voltando a ter o prestígio que ele tinha antes na indústria, então as pessoas estavam achando, meu Deus, tá controlado, tá tudo bem. Só que um belo dia os fãs da série acordam e veem que ele foi demitido. E o que aconteceu pra ele ser demitido? Outra prisão. Basicamente, gente, ele tava travando 2 batalhas. E existiam 2 grandes forças na vida dele. A genialidade que ele tem em atuação e a dependência química dele. Infelizmente, a dependência química ainda era o monstro mais forte, ainda era o lutador mais forte desse caso aqui, ainda era o Golias. Sempre tava vencendo, sempre tava tirando ele do lugar que ele deveria estar, que é atuando, que a gente sabe que é o lugar que ele tem que estar, porque a gente sabe onde que estamos hoje no futuro e como é que o cinema é infinitamente melhor por termos Robert Downey Jr. atuando nele. O problema é que na época, imagina você ser fã da série, ele chega, ele toma conta, ele varre os prêmios todos, a galera pensa, meu Deus, agora é o momento, o Robert Downey Jr. vai conseguir de vez encontrar um caminho na vida dele. E de novo caiu. Aí a galera falou, que? Quando ele foi demitido de Ally McBeal, basicamente ele entrou pra uma blocklist em Hollywood. Ninguém mais queria trabalhar com ele, porque ele havia ganhado essa má fama, essa má reputação ao longo da última década. Uma pessoa com dependências químicas severas e que não era confiável. Como é que você vai confiar um papel grande pra um homem que tá sempre sendo preso, que tá sempre embriagado, que tá sempre faltando, que tá sempre chegando atrasado no set? Isso era desrespeitoso com todo mundo, ele tinha que se tratar primeiro. Então ele ficou anos sem ser contratado. Basicamente, assim, uns 3, 4 anos sem conseguir emprego nenhum. E nesse meio tempo também, gente, a mulher dele, a Deborah Falconer, acabou também não conseguindo lidar com tudo isso e pediu o divórcio. Eles se separaram e ela foi embora com o filho deles. Ou seja, ele tava sem trabalho, sem prestígio, sem a família. Tava muito complicada a situação dele. E foi depois disso tudo, foi depois de chegar no fundo do poço mesmo que ele resolveu procurar ajuda de verdade numa clínica de reabilitação e dessa vez, em 2003, foi a última vez que ele tocou em drogas. A partir de 2003, ele começou a sua jornada de sobriedade, dessa vez de verdade. Só que, como a gente disse, a galera em Hollywood não estava acreditando que isso iria mudar, porque foram anos e anos e anos dele decepcionando, chegando atrasado, como a Nath disse, não conseguindo entregar o trabalho direito, então ele não estava conseguindo pegar papéis. E foi aí que um dos melhores amigos dele na indústria, o Mel Gibson, o ajudou a sair desse momento. Ninguém estava querendo custear, bancar o Robert Downey Jr. em um projeto. O Mel Gibson, então, pegou um filme que foi feito pra ele estrelar, pagou do próprio bolso os custos, um possível dano que poderia acontecer e colocou o Robert Downey Jr. nesse projeto, que foi o filme musical Crimes de um Detetive, em 2003. E isso foi uma coisa que foi muito importante pro Robert, porque foi ali que ele começou a voltar aos poucos a atuar e conseguir voltar a ter confiança dos diretores, e ele agradece até hoje o Mel Gibson por esse voto de confiança que ele deu pra ele. I asked Mel to present this award to me for a reason, because when I couldn't get sober, he told me not to give up hope, and he urged me to find my faith. Didn't have to be his or anyone else's as long as it was rooted in forgiveness. And I couldn't get hired, so he cast me in the lead of a movie that was actually developed for him, and he kept a roof over my head, and he kept food on the table. And most importantly, he said that if I accepted responsibility for my wrongdoings, and if I embraced that part of my soul that was ugly, I'd become a man of some humility, and that my life would take on a new meaning. And I did, and it worked. E foi assim que pouco a pouco a crítica foi voltando a se apaixonar e se encantar, porque ele é muito encantador em cena, ele é muito carismático, ele prende a atenção de todo mundo quando ele tá fazendo um papel. Inclusive é muito bizarro que toda vez que o Robert Downey Jr. tá num projeto, ele
rouba a cena, não importa se ele é o protagonista, ou se ele é o coadjuvante, ou se ele tem apenas algumas falas. E era muito difícil de você ignorar o carisma dele em cena. Então a gente tinha também essa dicotomia dos diretores pensando assim, será que ele é o mesmo cara de antes? Mas como é que a gente faz o projeto sem ele? Porque, tipo assim, ele é o cara, a gente coloca ele na frente de uma tela, não tem pra ninguém. Então ele foi, de pouquinho em pouquinho, tentando conquistar novamente o público, a confiança dos produtores em Hollywood. Foi em 2003 também, num segundo projeto que ele havia feito, depois do primeiro que foi dado pra ele através do Mel Gibson, que ele conheceu a sua atual esposa, Susan Downey, que era uma produtora, né, de Hollywood, uma produtora de elenco, e ela chegou a, obviamente, contratá-lo para um projeto e falar com ele assim, se você não mudar, a gente vai te demitir. Nisso eles foram se conhecendo melhor, se apaixonando, ela realmente topou essa empreitada de falar, olha, eu vou te dar esse voto de confiança, mas se você não tiver limpo de verdade, eu tô saindo fora. E de fato, tipo assim, o amor dela e a confiança e o companheirismo também, por ela ser uma pessoa da indústria, entender o que ele tava passando, entender como que essa indústria funciona, foi o último catalisador pra ele realmente se curar de vez. Sim, ele tem o nome dela, Susan, tatuado no braço, porque ele acredita muito ele ter conseguido sair desse fundo do poço, a Susan, porque ela dava não só esse apoio pra ele, mas ela levava ele pra fazer yoga, terapias holísticas, essa coisa que acabava o acalmando e ajudou muito ele na trajetória da sobriedade. E com o passar do tempo, o Robert Downey Jr. mostrou que ele estava de volta aos trilhos, participou de filmes como Na Companhia do Medo, Beijos e Tiros, Boa Noite, Boa Sorte, O Homem Duplo e Zodíaco. Só que vocês veem que todos esses filmes ali não tinham alcançado tanto sucesso assim, com um grande público ou com a crítica, até que veio 2008 e a vida dele mudaria para sempre quando ele conseguiria o papel para interpretar o Homem de Ferro, Tony Stark, no cinema. Basicamente, a Marvel já estava com esses planos de eventualmente expandir o seu universo no que se tornaria o que a gente conhece pela MCU hoje em dia. E eles sabiam que eles precisavam de um grande nome para catapultar isso. Eles precisavam de um ator que pudesse entregar o que o Tony Stark pedia. Quando ele ficou sabendo desse projeto, ele falou, eu quero fazer parte desse projeto. Porque ele se identificou muito com o Tony Stark. O Tony Stark e o Robert Downey Jr. existem paralelos muito claros entre os dois. O Tony Stark é uma pessoa que teve uma notoriedade no seu trabalho, mas era Nepo Baby, era um homem poderoso, que tinha tido altos e baixos na vida, que tinha um pai com uma notoriedade no mesmo campo que ele atuava, mas que sofria com o descaso da família, que sofria de baixa autoestima no off e que sofria principalmente com o alcoolismo. Ele falou, cara, esse cara sou eu. Não há ninguém no planeta Terra, nenhum quarentão no planeta Terra que pode interpretar esse personagem melhor do que eu. E ele chegou a brigar com os estúdios falando, cara, eu vou ganhar esse papel e vocês não vão ter como não me escalar. E aí eles ficaram, gente, como é que a gente escala esse cara? 10 anos atrás ele vivia, tipo assim, com problema, sendo preso, rehab. Esse é o projeto da nossa vida, Marvel Cinematic Universe. Vai depender durante anos do Homem de Ferro. A gente precisa escalar isso direito. E ele falou, eu sou muito bom com testes, screen tests, que é aquela coisa que a pessoa vai às audições. Eu sou bom nisso. Não tem audição que eu já entrei na minha vida que eu perdi. E ele era o Tony Stark. Os diretores chegaram a dizer depois que chegou num momento de um impasse tão grande que eles falaram assim, o maior impasse aqui vai ser não contratar esse homem. Porque a gente a gente vai perder se a gente não chamar ele. Exato. Ele é o melhor, ele é o Tony Stark, ele vai entregar a verdade pro personagem e ele é incrível, não tem como não contratar. E foi a melhor decisão que eles tomaram, porque o Homem de Ferro salvou milhares de pessoas aí, né, no mundo, ao redor do mundo da ficção da Marvel, mas o Homem de Ferro também salvou a vida do Robert Downey Jr. E da Marvel. Nada teria acontecido se o casting do Robert Downey Jr. não fosse o mais correto. E todo mundo sabe que ele é o Homem de Ferro, gente. Ele é o Tony Stark perfeito. E pra vocês que achavam que o Robert Downey Jr. ia sofrer algum tipo de typecasting, porque obviamente quando a gente pega esses trabalhos gigantescos que definem a carreira das pessoas, muitos sofrem com isso. Sempre pegar papéis nessa mesma linha editorial. Ou de só ser lembrados por isso e nunca mais conseguir um outro papel. Exato. Ali mais ou menos na mesma época, ele já foi escalado para Trovão Tropical e ele conseguiu sua segunda indicação ao Oscar como melhor ator coadjuvante. Ou seja, ele tava ali atuando num dos maiores blockbusters da história com o Homem de Ferro e, ao mesmo tempo, sendo indicado ao Oscar como melhor ator coadjuvante com Trovão Tropical. Ele tava... filme de comédia. Um filme de comédia. É importantíssimo a gente lembrar disso. Ou seja, a carreira dele tava, ó, só subindo. E spoiler, daqui pra frente não desceu mais. Não caiu mais. É interessante que na mesma época que ele é escalado pra um projeto, ele tá fazendo um outro projeto que não tem nenhuma conversa com o Iron Man e ainda assim sendo aclamado pela crítica, mostrando que ele tava lá, ele era um Homem de Ferro e ele sempre vai ser conhecido por isso, mas ele não se delimita por esse papel e tem outras coisas que ele pode fazer que podem vir a ser tão grandes e que mostram as cores dele como ator, porque ele é um ator extremamente versátil. E depois disso ele chegou a fazer diversos outros filmes que também não tem nada a ver com o Homem de Ferro, como Sherlock Holmes, Um Pacto de Viagem, O Juiz,
Doutor Dolittle. E o sucesso dele era tão grande, gente, que ele entre 2013 e 2015 ele foi o ator mais bem pago do mundo. Vocês têm noção disso? O Homem de Ferro e todos esses filmes que ele foi fazendo ao longo da sua carreira ali nos anos 2000 o catapultou pra esse lugar. Ou seja, ele foi, tipo assim, de indicado ao Oscar a pessoa mais descreditada, preso 300 milhões de vezes, pra depois ser o ator mais bem pago do mundo. Isso não existe, gente. Esse tipo de comeback a gente não vê. O máximo que a gente vê é tipo, que fofo, ele tá vivo. Que legal, ele bonitinho. venceu o vício. Ele venceu o vício, ele tá limpo, ele tá conseguindo ali fazer seus trabalhos, pegar suas coisas, construir sua vida. Não, gente, ele virou, tipo assim, o ator mais bem pago do mundo. Ele casou, ele continua com a Susan até hoje. Eles têm 2 filhos, um que nasceu em 2012 e uma menina que nasceu em 2014. Ou seja, ele, tipo, reconstruiu a família dele, que ele deixou escapar pelos seus dedos 2 vezes antes. Ele reconstruiu a sua carreira de uma forma muito maior e mais gigantesca do que ela era antes. Ou seja, ele tem sucesso atualmente com a crítica, obviamente, né, ganhador do Oscar. Ele tem sucesso de estrada, porque são 50 anos de profissão. Ele tem sucesso pessoal de vencer um vício que pouquíssimas pessoas conseguem. E ele ainda tem o sucesso comercial de se tornar a pessoa mais bem paga de Hollywood. Tipo, isso não é algo que a gente vê facilmente, gente. Tipo, me falem outra pessoa que chegou nesse lugar. Eu não conheço. Porque não existe um fundo do poço tão fundo pra um alto tão alto que depois ele conquistou, né, com 20 anos de luta entre idas e vindas. É uma história realmente sem precedente. E atualmente a gente sabe que ele ainda é muito criticado por esse vício. A gente teve episódios aí em história recente. Ele fez uma entrevista pra uma press junket aí de Homem de Ferro com o Damian Bashir, que é um repórter famoso do Reino Unido, que ele simplesmente se levantou da entrevista, que ele não quis permanecer por estar se sentindo desrespeitado. Are we promoting a movie? The reason I'm asking about the past is that you've talked in other interviews again about your relationship with your father and the role of all of that in the dark periods you entered and taking drugs and drinking and all of that. And I just wondered whether you think you're free of all of that, or whether that's still something. I'm sorry, I really don't. What are we doing? Well, I'm just asking questions. That's all. Right. I mean, okay. Bye. Thank you guys. Are you? I'm sorry. It's okay. Yeah, you're right. Porque o Robert Downey Jr. é uma pessoa que, tipo assim, ele falou, cara, eu já provei por A mais B que tem 21 anos que eu não faço mais nada, por que vocês vão ficar voltando pra esse lugar? E aí, no Oscar também, o Jimmy Kimmel, apesar de ter sido uma pessoa que fez um bom trabalho, um trabalho competente, a galera achou que ele apresentou bem o Oscar desse ano, ainda chegou a fazer uma piada sobre esse passado do Robert Downey Jr. This is the highest point of Robert Downey Jr.'s long and illustrious career. Well, one of the highest points. But Robert has been Was that 2 on the nose, or was that a drug motion you made? Que a galera não achou tão interessante também. Até que ele ficou até na plateia falando assim, segue em frente, meu filho. Vai. Então, assim, ele não tem problema, ele já deu entrevistas falando abertamente sobre todo esse momento que ele passou. Só que ele já se provou. Só que, assim, ele já se provou um exímio ator que não precisa ser linkado a todos esses problemas que ele passou antes, sabe? Eu acho que tem lugar e hora pra você falar disso. Não é que ele quer fugir do passado dele, não é doido. Ele sabe que a galera lembra disso, é recente. Só que quando ele tá lá em 2015 promovendo Vingadores Era de Ultron, ele quer promover Vingadores Era de Ultron. Ele não quer falar sobre o passado dele. O momento ali é outro. Ele tem 5 minutos de entrevista pra falar sobre o filme. Exatamente. Se você quiser falar sobre esse passado dele, vamos combinar pra gente fazer um especial sobre isso. Exato. Eu acho que ele deve ter muito orgulho de onde ele veio e onde ele está agora. Eu acho que ele não tem problema nenhum de falar, mas, sinceramente, no monólogo do Oscar, pra virar uma punchline que desrespeita a trajetória de tantas pessoas que sofrem, porque isso não é uma escolha, isso é uma doença, isso é um vício, isso é uma coisa que tá além do que você escolhe. Ninguém quer chegar no limite de estar morando na rua, sendo preso todo dia. Isso é uma coisa que, infelizmente, acometem as pessoas. Não é uma escolha. Então, eu acho que o desrespeito tem que parar, principalmente por uma pessoa que já se provou durante tantos e tantos anos. Tanto que pessoas como Cillian Murphy e o Chris Nolan, que foram as pessoas que trabalharam com ele agora em Oppenheimer, o projeto que o deu seu primeiro Oscar, falaram, estão homenageando ele nesse circuito de award shows, falando que ele é um cara muito especial, falando que ele é um ator muito complexo e um ator muito profissional nos sets. E é muito bonito ver, tipo assim, gigantes da indústria, principalmente o Cillian Murphy e o Chris Nolan, que não gostam de patifaria. São pessoas que trabalham juntos há 20 anos e que sabem, reconhecem uns aos outros como pessoas
profissionais, e eu acho que eles não rasgariam a seda pra Robert Downey Jr. se ele não fosse uma pessoa profissional. Com certeza não. Então, assim, é muito legal, é muito lindo ver, é emocionante de ver a história dele mesmo, de onde ele veio, pra onde ele tá hoje. E a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual que é o seu filme preferido do Robert Downey Jr. O Homem de Ferro é o seu herói preferido? Comenta aí que a gente quer saber. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. E é isso, gente. Um beijo. Tchau!